Raquel, eu tenho 20 anos, eu nasci na igreja, mas apesar de ter nascido na igreja, eu me envolvi com o mundo. Com 9 anos de idade, já sofria muito com angústia, com depressão, eu já tinha medo, eu tinha muito pesadelo, então às vezes eu acordava à noite, eu sonhava com vampiros, eu sonhava com lobisomens, eu não conseguia dormir muitas das vezes à noite, então eu me encontrava acordando desesperada e chorando querendo os meus pais. Com meus 12 anos de idade, eu comecei a ter curiosidade pelo mundo. Então eu comecei a me envolver com as más companhias, eu comecei a beber, eu comecei a matar aula para me encontrar com os meninos. Então tudo aquilo que um dia me fez aquele vazio, eu tentava suprir ficando com as outras pessoas, eu tentava suprir bebendo. E com os 12 anos de idade, eu comecei a criar essa curiosidade. Depois de um tempo, aos 15 anos, eu me envolvi mais ainda com gangues. Então eu me envolvi com um rapaz que ele era traficante. Muitas das vezes eu falava para os meus pais que eu ia para a vigília do Força Jovem, eu falava para os meus pais que ia para a igreja e eu acabava indo para balada, eu acabava ficando até de madrugada nas ruas. Teve uma ocasião em que um rapaz manifestou na frente da igreja e ele começou a falar para os meus pais e para todo mundo naquele lugar que ele ia me matar e ia me levar para o inferno. Então aquilo ficou na minha cabeça. Então para onde eu ia eu tinha medo. Eu não tinha coragem de ir na rua sozinha, eu não tinha coragem de aparecer na frente de casa sozinha. Aquele mesmo medo que eu tinha quando eu cresci, aquele medo que eu tinha desde meus 9 anos de idade, piorou mais ainda, porque muitas das vezes o diabo vinha na minha mente falando que ia me levar para o inferno. Então eu estava calma, eu estava normal e do nada, eu começava a me imaginar no inferno, começava a me imaginar sendo levada pelos demônios e aquilo me fazia sofrer. Então depois que essa situação aconteceu, eu comecei a ficar com mais medo ainda. Então às vezes eu sonhava com esse rapaz, eu tinha medo dele, eu tinha medo de ir na escola sozinha, eu tinha medo de ir na rua sozinha, em qualquer lugar que eu fosse eu tinha esse medo. E em uma ocasião que eu fui para uma balada com esse meu namorado escondido, eles fecharam a casa de festa e começou a ter uma briga lá dentro. E eu, por saber que aquele rapaz tinha manifestado e o demônio tinha falado que iria me levar para o inferno, eu comecei a ficar desesperada naquele lugar. Eu queria muito sair dali, eu não via a hora de sair dali, porque eu sabia que que em qualquer situação, qualquer momento, alguma coisa poderia me atingir. Mas apesar de tudo isso, mesmo assim, eu me envolvi com gangues, eu me envolvi com torcida organizada, eu me envolvi com mais bebidas, eu me bebia muito. Então, apesar de tudo isso, eu ainda tinha curiosidade pelo mundo, eu ainda queria saber o que era o mundo. Então, eu me envolvia muito com essas más amizades. E chegou um momento da minha vida que eu comecei a ver que aquilo não estava me levando para lugar nenhum. Eu comecei a ver que aquelas amizades, que as minhas amigas, que se diziam minhas amigas, elas estavam indo para um lugar que não tinha mais volta. E eu não via perspectiva para minha vida. Eu tinha raiva da minha mãe, eu brigava muito com a minha mãe. Por quê? Porque ela queria me poupar de conhecer o mundo, mas eu tinha raiva dela porque eu pensava que ela não queria me deixar ser feliz. Então, muitas das vezes eu falava, meu Deus, leva minha mãe, me deixa aqui no meu último segundo de vida, eu me converto. Eu tinha vergonha de falar que meu pai era pastor, eu tinha vergonha de falar que eu era da igreja. Muitas das vezes, quando vinham me perguntar, eu mudava de assunto, eu negava aquilo. Eu não tinha coragem de falar o Deus que eu servia. Mas eu comecei a ver que eu não tinha perspectiva de vida. Eu não queria ser obreira, não queria nada com Deus. Eu era aquela fachada. Na escola eu era uma coisa, na igreja eu era outra. E então, quando eu comecei a parar para pensar, foi quando começou o jejum de Daniel. E foi numa dessas ocasiões que o Bispo Macedo, num vídeo, começou a falar que às vezes a pessoa está anos na igreja, às vezes ela nasceu na igreja, às vezes ela está ali há muito tempo, mas mesmo assim ela não conhece o Senhor Jesus. E quando ele falou isso, eu me encontrei naquela situação. Quando ele falou aquilo, parecia que ele estava falando para mim. E eu falei assim, poxa, eu sou essa pessoa. E ali eu comecei a parar para pensar. Ali eu parei com as más amizades, eu me afastei de pessoas que me levavam para o inferno, eu me afastei de todo mundo. Parei de roubar, muitas das vezes eu roubava também. E não era roubar uma caneta, isso não. Eu roubava dinheiro, eu fazia pequenos furtos no meu colégio, era muita coisa assim. Então ali eu parei com tudo isso. Comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, mas ainda faltava aquele último sacrifício, que era aquele rapaz que eu ainda estava namorando escondido. Então, não adiantava eu deixar tudo, mas ainda não abrir mão daquilo que ia me doer mais. Né? Porque aos olhos humanos, como as pessoas falam,
Ele era aquele rapaz certinho, só faltava Jesus, mas se falta Jesus, falta tudo. Então foi numa ocasião que eu tomei uma decisão e cheguei para ele e falei que a gente ia terminar. Naquele mesmo dia, eu cheguei na igreja, na última reunião, eu não tinha ouvido a palavra, eu não sabia o que o pastor estava falando, mas ele chamou lá na frente quem ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo, quem não conhecia o Senhor Jesus. E ali naquele momento eu deixei o orgulho de lado, eu não pensei no que os outros iam pensar de mim, poxa, ela está aqui há tanto tempo e não teve encontro com Deus. Então eu não olhei para isso, mesmo assim eu fui lá na frente. E naquele momento eu falei para Deus, meu Deus, eu não quero só um sentimento, eu não quero só sentir algo, eu quero conhecer quem é o Senhor. E naquele momento eu fui batizada com o Espírito Santo. A partir dali eu tive uma nova vida, aquele ódio que eu tinha da minha mãe não tinha mais, aquela raiva, aquela coisa de ter vergonha de falar quem eram os meus pais, eu não tinha mais. O medo, eu nunca mais tive. A angústia, aquele vazio que eu sentia antes, eu não sinto mais. O desejo pelas almas, pela obra de Deus, hoje eu tenho, coisa que eu não tinha antes. Então hoje eu sou feliz. Aquela pessoa que antes não gostava da família, que só se trancava dentro do quarto, hoje não é mais assim, porque hoje eu tenho amor pelas almas. Uma pessoa que antes supria aquele vazio com roupas caras, com coisas caras, hoje não precisa mais disso. Hoje é uma pessoa que busca no Espírito Santo e encontra. E hoje, por isso, pelo meu encontro com Deus, pela minha transformação, eu sou uma filha universal.